Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós começamos uma nova semana, né? E nós vamos começar aí com nossa área de conhecimento de linguagens, ok? O nosso componente curricular, língua portuguesa. Hoje é dia 24 de agosto de 2020 e nós vamos dar aí continuidade ao nosso capítulo 1, unidade 5. Na semana passada nós estudamos sobre a acentuação, sobre a sílaba tônica, lembra? Sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. E acento agudo e acento circunflexo, né? Acento agudo para as vogais abertas, acento circunflexo deixam as vogais o quê? Mais fechadas, ok? E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da C cedilha, tá? Aquele que a gente fala que é uma cobrinha embaixo, né, aliás? Vocês usam esse termo, né? Tia, o C com a cobrinha embaixo é um sinal gráfico. E quando é que eu posso fazer uso da cedilha, do C cedilha? Bom, quando nós usamos a cedilha, ele só pode ser usado com as vogais A, O e U. Aqui tem um exemplo, ó. Sa, cabeça. So, palhaço. E su, açúcar. Porque se você não colocar cedilha com A, O, U, ele não vai ter som de S, ele vai ter o som do K. K, Có, Cu. Por isso eu preciso botar o cedilha para fazer o som do S. Mas, se ele estiver com as vogais E e I, não há necessidade de você usar cedilha, porque ele já fará sozinho o som do S. Então, doce, cidade. Repare, não tem cedilha. Então, com E e I, eu não uso cedilha quando eu quero o som do S, tá? Então, só vou usar cedilha quando tiver com A, O, U para fazer Sa, Só, Su. Se você não coloca cedilha, faz som do K. Se você coloca cedilha, faz o som da letra S. Deu para entender? Tranquilo? Aí você vai abrir seu livro lá na página 18 e nós vamos encontrar lá um texto, a história da cedilha, que a tia vai ler rapidinho para você, tá? Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Trabalha na terça, não no sábado. Está na dança e na canção. A cedilha é um sinal que escorregou e caiu. Foi para baixo do C, sorte que ninguém viu. O C com O e o C com U representam o som de K. A mesma coisa acontece quando o C está com A. Para o C ter som de S, nesses casos é bem tranquilo. K, Có, Cu ganham uma cedilha e podem seguir sem grilo. A cedilha é muito tímida, não gosta de aparecer. Nunca no início da palavra ela prefere se esconder. Ah, muito bem lembrado. Ela não gosta de aparecer no começo da palavra, então você nunca vai ver a cedilha no início, como cidade, né? Olha, não pode ter cedilha no início. Mesmo que esteja A, O, U, se tem o som de S, é o próprio S. Não é cedilha. Cedilha só vem no meio, ok? Então, não esqueçam disso também. Ela não vem no início da palavra. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa atividade aí, mão na massa, onde você vai completar essas palavras com sa, são, sol ou su, tá? Então, completa essas palavrinhas aí. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e nós vamos falar sobre uma informação científica. O que é uma informação científica? Na página 19, você tem esse texto aí, ó. Profissão preguiça, tá? Aí vem aqui o comecinho, ó. Você já ouviu falar na história da cigarra e da formiga? Lembra da fábula? Né? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra ficava cantando. Veio o inverno, a cigarra não tinha provisão, porque enquanto ela deveria estar trabalhando, ela estava lá se divertindo, não é isso? Então, a formiguinha, né, se precaveu e foi lá e guardou o alimento para quando o inverno chegasse.
Só que aí, logo em seguida, vem falando sobre um estudo realizado por biólogos da universidade e foram, né, pesquisando, né? A maioria das formigas gasta boa parte do tempo atrás de comida, cuidando dos ovos do formigueiro. Então, gente, começa a entrar aí, né? Isso é uma espécie de uma reportagem, né, de um experimento científico, tá? Eles fizeram um experimento científico com as formiguinhas, tá? Ele contém um texto de quê? Divulgação científica, tá? Nós estudamos isso no primeiro bimestre, lembra disso? Se trata de informações sobre estudos, sobre descobertas, pesquisas com comprovação. Então, eu pergunto, qual é a diferença, então, entre esse texto e uma fábula, né? Então, o que que acontece? Uma fábula é algo fictício, lembra que a fábula ou os animais falam como seres humanos ou objetos, então é tudo inventado, é tudo criado pela mente do homem, mas uma divulgação científica é um fato comprovado, tem pesquisa, precisa ser comprovado aquilo, então essa é a diferença da fábula para uma divulgação científica. Então, o que você vai fazer? Após você fazer a leitura desse texto da página 19 com a sua família, você vai lá para a página 20 e vai fazer para entender o texto, tá? Então, para você responder, você realmente precisa entender o texto. E a tia quer te dar uma dica. Antes de você fazer um texto, de ler o texto com a sua família, pede aí o papai ou a mamãe ou quem te ajuda para ler primeiro as perguntas. Por quê? Olha só. A número 1 diz assim, ó, o texto profissão, preguiça, apresenta informações reais ou é de um texto ficcional, né? Um texto criado, inventado. Se você primeiro ler a pergunta, quando você for ler o texto, você vai saber exatamente qual é a resposta que você tem que colocar aqui. Pega a sua caneta marcador e vai lá, só marca texto e já marca a resposta. Aí a número 2 manda você marcar a alternativa correta em relação ao texto profissão, preguiça. Aí tem 3 alternativas. Se você já leu o texto, se você leu a pergunta primeiro, quando você for ler o texto, você já vai saber a resposta e você vai lá e marca a resposta. Então, a tia faz dessa forma. Mas se você preferir ler o texto primeiro para depois ler as perguntas, tranquilo. Eu passei a fazer dessa forma porque, como eu li as perguntinhas, na hora que eu lia o texto, eu já me identificava com as respostas e ia marcar, depois era só colocar no lugar, ok? É só uma dica, tá bom? Mas você vai fazer da melhor forma que você achar pra você, tá? Agora, você vai passar lá para a página 22, que nós vamos estudar isso aqui, ó. Palavras com gé e gui. Já estudamos isso também. Lembra que a tia mostrou a diferença do gé e do gui? Para você fazer esse som gé e gui, você precisa do auxílio do U. Se a letrinha U não estiver aqui entre o G e o E, fica Gé e Gi, que faz o som da letra J, tá? Então, Gá não precisa do U. É só H mesmo, G com A, G com O, Gó, G com o U. Mas para você fazer Gá, Gé e Gui, o Gé e o Gui precisam do auxílio da letra U, tá? Exemplo aqui, ó, Gé, guerra, Gui, guitarra. Gá, gato, Gó, gola, Gu, de guloso. Gé e Gi, Gé, geleia, Gi, girafa. Tá? Então não esqueçam disso. Se o G tiver com E e com I, ele faz som de J e não precisa da letra U. Mas se você quiser o mesmo som que o Gá, Gó, Gu, para ser Gé e Gui, somente o Gé e o Gui precisam do auxílio da letra U. Então você vai fazer essa palavra cruzadinha no mão na massa, que são palavrinhas aí com Gé e Gui, ok? Aí você tem aqui uma atividade que é a respeito da fábula, tá? Você vai recontar a fábula da maneira que você vê. Então, o que você vai fazer? A ideia, você vai escolher numa fábula, tá? Ou pede ajuda do papai e da mãe aqui, está falando da cigarra e da formiga, mas pode ser que você queira uma fábula diferente, que você goste mais de outra. E aí você vai pedir a mamãe ou o papai para ler essa fábula juntamente com você, e aí você vai aí fazer um pouquinho diferente a história, tá? Durante o bom tempo, durante o mau tempo, o que aconteceu? Ah, desculpa, você não pode escolher a fábula.
porque senão você vai ter dificuldade para colocar dentro desses termos, durante o bom tempo e durante o mau tempo. A tia pensou que dava para escolher, mas não tem como. Vai ter que ser mesmo da cigarra e da formiga, né? Porque ela teve o período do bom tempo na história e teve o período do mau tempo, tá? Olha a tia aí quase enrolando vocês. Então, porque a tia gosta que vocês tenham a liberdade de escolha, mas aqui não vai ter como escolher porque tem esses termos, bom tempo e mau tempo, que é algo que está presente na história, né, na fábula da cigarra e da formiga, e você então vai criar, não precisa escrever não, pode ser só com desenho, tá? Como é que aconteceu durante o bom tempo e durante o mau tempo na sua visão da fábula, tá? Não é para fazer exatamente como a fábula ensina, é você quem vai criar, tá? Não precisa escrever, pode ser só com imagens, ok? Muito bem, aí nós vamos agora para as nossas fichas. A tia botou a ficha de 5 a 8, não é de maldade não, tá? Poxa, a tia passando trabalho. É porque a ficha 5 e a ficha 8, elas estão trabalhando as duas coisas que nós estudamos hoje, as duas consoantes, vamos dizer assim, o G e o C cedilha. Então, se você não fizer essas atividades, elas ficarem para trás, você vai ter perdido a oportunidade de fazer o quê? De treinar, tá? Então, de 5 a 8, no 5 tem um texto, você vai circular as palavrinhas com C cedilha, aí depois você vai associar a imagem às frases. Atrás, na página 6, você vai completar com C ou C cedilha, lembrando da regrinha, tá? 4, você vai pintar a palavra que está escrita incorretamente. Aí na 7, você vai ter aí uma palavra cruzada. E na 8, você vai completar com Gé e Gui ou Gé e Gi, tá bom? Então, façam essas atividades porque você já vai estar treinando. Ao invés de a tia passar uma folha separada, você já vai estar treinando com a sua fichinha o que nós estudamos hoje, que foi o uso do C cedilha, do Gé e do Gui, ok? Um beijo no seu coração e até as nossas correções.